assim, né? Coisa boa. E vou explicar um pouquinho só o que a gente está, onde a gente está, o que a gente vai fazer. Eu estou aqui na Celso Lisboa, escola que tem 46 anos de tradição já, mas eu vou contar um pouco o que me chamou a atenção. Foi quando eu trabalho com TV, estava pesquisando inovação, educação, e vi como a Celso Lisboa mudou. Uma transformação assim que eu, quando entrei, vi no visual, você já sente que tem uma transformação, que mostra como tem também por trás uma inovação de ensino, de educação, toda uma nova metodologia, que é o que tem que ser no mundo hoje em dia, né? Aquele modelo de educação está sendo aos poucos revolucionado, e acho que a Celso Lisboa representa muito bem essa revolução no ensino. E a gente aqui está mostrando isso também, porque é um bate-papo, um webinar, né? Um seminário na web, onde a gente vai tratar de empreendedorismo. Uma palavra muito comum, mas não sei se todo mundo sabe como empreender, o que é empreender. E eu estou aqui hoje com a Mariana, minha querida amiga, que é da Volunteer Vacations, e se apresenta aí, porque vai se apresentar melhor do que eu te apresentar. Eu sou a empreendedora social, cofundadora da Volunteer Vacations, então a gente agencia voluntários no Brasil e no mundo, uma empresa social, e sou também professora, não só com cursos que nós temos na VV, mas principalmente aqui na Celso Lisboa. O Thiago também é daqui de casa, né? Fala um pouquinho sobre você. Isso aí. Eu sou educador, professor, Empreendedor. E hoje em dia empreendedor da educação, e atualmente também trabalho como diretor de inovação pedagógica aqui da Celso, vivendo muito dessa história que você relatou aí no início da sua fala. Legal. E é muito legal a gente poder estar aqui conversando sobre empreendedorismo, porque muito do que a gente vive aqui tem a ver com isso. Não, eu também vou me apresentar, né? Eu sou André Fran e estou aqui também como empreendedor, né? Que eu vi o pessoal já na divulgação falando, mas tem que ver se esses caras são empreendedores mesmo. Eu sou empreendedor, eu faço programas de TV e também apresentador de TV, e eu sou dono de uma produtora, sou sócio de uma produtora que eu criei 10 anos atrás, além de ter empreendido em outros setores, mas foi essa que eu encontrei o meu caminho. E acho que empreender é um pouco disso, né, Thiago? Você encontrar um caminho, não sei se uma vocação, uma aptidão, ou desenvolver alguma coisa que você gosta. E era a primeira pergunta que eu ia jogar para você. Antes, vou lembrar aqui, tá vendo? O papo é solto, a gente esquece. Mandem perguntas, mandem questões que vocês querem, que no final vai ter um tempo que a gente vai responder as perguntas da galera, as dúvidas de todo mundo. Mas o que eu ia te perguntar, já de cara nisso, é o que é empreender? Então, empreender é uma coisa muito interessante, porque o empreendedorismo ele é um fenômeno que está presente na história da humanidade. Sim. O homem empreende desde que se tem notícias sobre a atuação das pessoas em sociedade. Num determinado momento da história da humanidade, alguns economistas começaram a estudar isso. Então você tem basicamente duas definições para empreendedorismo. A primeira delas é do empreendedorismo como um processo, né, que começa com a identificação de uma oportunidade, a decisão de empreender, criar estratégias, buscar recursos e termina com a pessoa vendendo o seu negócio. E uma outra que é o do empreendedorismo como um comportamento, ou seja, uma forma de ser, uma forma de trabalhar. Então, basicamente, são essas duas visões, empreendedorismo como um processo, empreendedorismo como um comportamento. Mari, é isso mesmo? Fala bonito, não, Thiago? Tá falando com o papo do empreendedorismo, né? Não, é exatamente isso, a conjunção de diferentes fatores. Mas assim, só uma curiosidade, eu acho que eu brinco, a gente está entrando na parte técnica, mas como a gente está num papo aqui totalmente descontraído, eu acho que quem empreender, todos nós temos isso. Então, como o Thiago falou isso muito bem, e o Yunus fala isso, que existe um empreendedor dentro de nós, dentro de todo mundo. E o Yunus, que cita aí a referência já que o pessoal catar Prêmio Nobel da Paz em 2006, né, conhecido até muito como banqueiro dos pobres, aí um pai, digamos assim, do empreendedorismo social, e ele exalta isso. Todos nós temos um empreendedor dentro de si. Às vezes a gente não sabe que tem isso ou ainda não teve isso despertado por alguém. Isso eu ia jogar mais para a sua segunda pergunta para você, dentro desse tema. Porque às vezes a pessoa acha que empreender ou a parte de inovação é eu criar algo novo ou eu posso, de repente, aprimorar algo que já existe? Isso também é empreender? Essa pergunta ela é muito boa e ela é polêmica, né? Tem gente que fala, se você não criou um negócio novo, isso não é empreendedorismo, ou isso não é inovação. Né? Tipo, você não inovou, se você está criando uma coisa igual a outra, você não inovou. Na realidade, assim... Tem essa polêmica mesmo? Tem. No meio acadêmico também? Tem. De empreendedorismo? Quando eu dou aula de empreendedorismo e pós-graduação, graduação, essa é a questão crítica. Essa é a questão crítica. Porque da inovação, do que é inovação, se efetivamente criar uma empresa é empreender.
ou não? Eu preciso criar uma empresa que faz alguma coisa que ninguém nunca fez. Soluciona a polêmica então, aí, Mari. É ou não é? Ou aprofunda a polêmica? Então, eu acho que na realidade a inovação, ela pode ser sim as duas coisas. Obviamente, quando você está criando algo totalmente novo, revolucionário, que não existe no mercado, é óbvio que você está inovando. Agora, no entanto, quando você tem uma ideia e você consegue fazer a evolução daquela ideia, transformar aquela ideia, que é o que a gente chama, que é o conceito de exaptação, isso é totalmente essa é uma inovação. palavrinha que eu conheço, que é a primeira vez que está sendo apresentada. Muito prazer, exaptação. Exaptação. Ela simboliza isso? Totalmente. É a definição, na realidade, disso, até científica, do que é exaptação. É você transformar aquela ideia. Então, um exemplo que muitos teóricos, professores dão, escritores, é, por exemplo, um clips, que tem a função de você juntar papel, que na verdade já serviu, muita gente já fez um clips que vira para você deixar o seu celular, apoiar o seu celular. Ou na VV, por exemplo, na própria Volunteer Vacation, você pega uma ideia que já existe, você adapta, evolui ela, melhora ela. Você está inovando, porque aquilo também não existe, você só pega aquela ideia e você transforma. Isso é inovação. Eu vou fazer uma pergunta, você me corrija e o Thiago também. Usando a Volunteer Vacations, que já existia o empreendedorismo, já existia a área de trabalho social, ajuda humanitária, voluntariado. Quando você une as duas coisas, então, nesse caso, a gente está na sua Volunteer Vacations tendo um caso de exaptação? Sim, mas principalmente não só pela União, porque a União também já existiam outras empresas no mundo, Sim. no caso não no Brasil, que a VV é a primeira no Brasil nesse conceito, fazendo isso, mas principalmente porque a gente evoluiu a ideia. A gente trouxe, por exemplo, metodologia, capacitação para os voluntários, a gente trouxe um curso, então você evolui a ideia, a exaptação, Thiago, evolução, transformação. A sala de aula, então, não pode ser baseada num livro que foi escrito, sei lá, 5 anos atrás. Você tem que estar toda hora trazendo capítulos novos e classes Sim. novas, aulas novas, né? Sim, por quê? Isso que você está falando faz sentido, Fran. Porque o empreendedorismo é um fenômeno humano e social. E a sociedade, ela evolui. Então, assim como num determinado momento da história da humanidade, da história da sociedade, talvez há 20, 30 anos atrás, empreender era visto como uma coisa extremamente arriscada, perigosa, que não se deveria fazer sob hipótese alguma, a menos que você fosse de uma família muito rica, ou tivesse recursos, ou tivesse amizades que pudessem te facilitar as coisas. Hoje em dia a gente vê exatamente o contrário, né? As pessoas são admiradas quando elas empreendem. Mas como você traz isso para dentro da sala de aula? Você está acompanhando na internet, aí traz um cara, abre o Google lá na tela, como é que você faz aqui na cela? Não, Fran, eu particularmente, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de fundamentação teórica, porque eu acho que é legal a gente observar os fenômenos. Exatamente. Claro. Né? Então, eu gosto sempre de levar empreendedores reais, pessoas que estão vivendo, e não necessariamente o empreendedor da revista, o empreendedor super mega famoso, internacional. Não, o empreendedor do cotidiano, que está ali fazendo inovações, que está ali batalhando, enfrentando as dificuldades. Para trazer esse lado real que você estava falando e esse lado de que a gente está falando de que está sempre mudando, sempre Exatamente. chegando coisa nova, então você traz a pessoa mesmo para complementar Exatamente. o que você está dando que está ali no livro. Né? Você quer ver um exemplo? Assim, por exemplo, os psicólogos se interessam muito por empreendedorismo. Né, porque eles dizem que o empreendedorismo é um fenômeno psicológico muito interessante, porque ele é incoerente. Para pensar, o sujeito se coloca em risco, muitas vezes abre mão de uma segurança, de uma carreira, pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dos outros, convida os outros para serem sócio dele, ou seja, coloca os outros em risco para viver alguma coisa com uma intensidade, com uma motivação anormal. Então, os psicólogos se interessam por estudar esse fenômeno. E aí trazer a teoria psicológica para analisar com um empreendedor dentro de sala de aula torna a coisa muito mais rica e interessante. É um case na prática. Tá. E aí eu encaixo uma outra pergunta para você, então, nesse sentido. Pelo que a gente falou aqui, então, a pessoa precisa criar uma empresa nova do zero, chegar com uma ideia que ninguém teve, ou, de repente, ela pode empreender dentro da empresa que ela trabalha. Sei lá, a pessoa trabalha numa empresa X e consegue ser um empreendedor mesmo sendo um funcionário contratado. Estou satisfeito ali, não quero abrir minha coisa nova, mas tenho um pouco de veia de empreendedor. Dá? Dá. E eu, na minha trajetória profissional, eu vivi isso, por exemplo. Eu trabalhei na L'Oréal Brasil durante 5 anos, nas áreas de marketing e novos negócios. E dentro da L'Oréal Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 projetos startups que exigiam um comportamento empreendedor. Na realidade, as duas coisas podem existir. Se eu entender o empreendedorismo como um processo, né, mesmo que eu esteja criando um negócio super tradicional, uma padaria, um modelo de negócios que já está super bem compreendido pelos consumidores, pelo mercado, pelos fornecedores, eu posso ter um comportamento empreendedor para criar essa padaria, eu posso ter uma atuação empreendedora, mesmo que o negócio em si não traga nenhuma inovação no seu escopo. Assim como eu posso ter uma ideia extremamente inovadora, mas desenvolvê-la de uma forma tradicional.
de uma forma com uma mentalidade muito mais gerencial do que empreendedora. Então as duas coisas elas podem coexistir. Posso fazer uma colocação? Assim? Por favor, Marcelo. Não, com certeza as duas coisas podem existir, devem existir, mas eu acho que o que favorece muito a existência disso dentro da empresa é um ambiente favorável, onde a empresa também incentive isso e permita que os funcionários possam trazer essas ideias e implementar e criar. Entendeu? E que isso está acontecendo cada vez mais. Com certeza. Porque as empresas estão vendo como é necessário você ter pessoas com esse perfil, né, de trazer esse lado do empreendedorismo para dentro da empresa. Enxergar que isso é benéfico para elas, né? Claro, que na verdade você vai criar novos produtos, novos conceitos, novo braço, uma nova marca, talvez pode nascer dentro de uma empresa. Então, você tem que ter um ambiente para isso, né? Então, vê se vocês concordam comigo. Tem vários jeitos de empreender, claro. Então, de repente, o pilar seria, sei lá, você criar, claro, um negócio do zero. Você, de repente, está dentro de uma empresa grande, criar uma nova ideia ali dentro. E, de repente, você tem a sua própria empresa que está há muito tempo, está funcionando, e você quer também empreender na sua própria empresa que já existe. Sim. Dá para existir isso mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acho que aqui na Celso Lisboa, por exemplo, a gente tem um exemplo disso. É verdade. Tudo que está acontecendo na nossa sala de aula. Esse webinar, por exemplo, é um exemplo de um projeto. Ele não é nenhuma empresa, ele não é nenhum produto. Ele é um projeto que nasceu de uma concepção, de uma ideia, e aí ele foi sendo trabalhado, desenvolvido, e a gente está aqui realizando ele agora. Então, o empreendedorismo enquanto comportamento, ele vai se manifestar de diversas formas. Então, isso que eu pesquei isso agora, que de repente a pessoa que vem para a Celso Lisboa vai estar, ao mesmo tempo, vivenciando a Celso como um case, né, de empreendedorismo. Com certeza. Enquanto ele está acontecendo, né? Com certeza, com certeza. O que ele vai experimentar na nossa sala de aula, que é uma sala de aula bastante diferente, se a gente for comparar com a maioria das universidades hoje no Brasil e na América Latina, com certeza ele está experimentando uma experiência de serviço inovadora. Vocês usam a Celso como case? Sim, Legal. sim, com Pô, isso é certeza, sensacional. com certeza. Não, Você e tá demonstrando a vivendo inovação que a gente estava falando. Que você pode inovar com uma ideia que já existe. É verdade. Sim, É algo que já sim. existe e revolucionar. E revolucionar o que eles estão fazendo. E até acompanhando uma revolução do próprio ensino no método de educação mundial, que é uma tendência mundial também hoje, né? É. E aí, antes de jogar para uma próxima pergunta para a Mari, aproveitar que a gente está por aqui, mandem perguntas. Quem tiver ligado, manda pergunta aí pra gente. Aqui, ó, câmera 2, câmera 1. Tá... A gente tem Negócio várias aqui, coisas, né? Não, tô pra deixar a galera aqui atrás maluca. Joga pra 2, joga pra 1, joga pra... Então, mandem perguntas. No final, a gente vai ter um tempo com a Mariana, com o Thiago, respondendo perguntas que vocês enviaram, dúvidas, sugestões, sei lá. Pode mandar que eles respondem no final, eu vou garantir. Vou pra próxima. Eu vou forçar. Eu vou tirar. Empreendedorismo social. Eu acho que eu estava lendo um livro, assim, um dos livros que eu estava relendo, na verdade, que é um livro que eu gosto muito, do Capitalismo Consciente, mostrando que o momento de como as empresas, a sociedade, o mercado está enxergando que, beleza, não vamos destruir o capitalismo, mas vamos tornar ele mais consciente, porque ele não só é benéfico para as empresas, para o mundo, para o meio ambiente, para o consumidor, para as pessoas. E empreendedorismo social une tudo isso, né, Mari? Fala um pouco, você está totalmente ligada nesse ramo. Inclusive, você foi reconhecer uma pessoa humilde, modesta, você não falou isso na sua apresentação, mas uma das 30 jovens da Forbes, reconheceu como umas 30 destaques. Olha lá, Estava eu falando de empreendedor de revista, agora, né? Temos aqui uma empreendedora de revista, pô. Destaque da Forbes pela atuação em empreendedorismo social. Fala um pouco sobre esse ramo tão importante. Né? Puxando o gancho da Forbes, isso é bacana, né? Que você vê que é uma revista que trata muito do business tradicional, do modelo de negócio que é focado muito no money, né? Business, lifestyle. E ter empreendedores sociais, não só eu, como já passou o Edu Lira, René Silva já foi para a Forbes também, empreendedor social. René Silva, nossa amiga lá do Complexo do Alemão, Complexo do Alemão. Jovem, revolucionou a maneira de fazer comunicação dentro da favela. Fabinho Silva, um grande empreendedor social brasileiro que teve destaque na Forbes com uma entrevista falando do empreendedorismo social, fundador do Porto Social e do Novo Jeito. Mas assim, voltando para a questão do empreendedorismo social e do capitalismo consciente, que quem escreveu foi o John Mackey e o Raj Sisodia, né? Sim. O John Mackey, ele é o CEO da Whole Foods, fundador da Whole Foods. E a Whole Foods, ela nasceu nesse conceito, até porque ele é vegano, né? Ainda tem essa questão do veganismo, etc e tal, mas de você respeitar toda a cadeia, desde o consumidor, desde principalmente o seu funcionário, a pessoa que quem te fornece, o seu fornecedor, e você ter ali uma cadeia completa e eficiente. E dentro do empreendedorismo social, tem uma coisa que é muito forte, e na VV a gente trabalha muito isso, e a Celso Lisboa tem essa pegada, que isso é muito bacana, social aqui dentro também,
Ou seja, inovação no ensino, por cima no ensino que tem um relacionamento social muito forte. Preocupação com o aspecto social. Preocupação com o aspecto social muito forte. É o que vai revolucionar não só a sua empresa, mas vai revolucionar o mundo. Total. E daí você passa a ter o quê? Empresas que têm métricas de impacto social. Na VV a gente tem métricas de impacto social. Uma viagem, um produto, ele não sai do papel se ele tiver somente retorno financeiro pra gente. Qual é o impacto social que você vai causar? Tanto na base da pirâmide, quanto na ponta da pirâmide, que são clientes, classe A, classe B, que estão consumindo para atuar na base da pirâmide. Então, assim, você tem toda essa pegada no empreendedorismo social, que é uma coisa que no Brasil está ficando cada vez mais forte, mas que ainda é pequeno. Recentemente fiz uma pesquisa com 486 empresas sociais brasileiras. A maioria está concentrada na região sudeste, 60%, 20% na região sul e o restante entre Nordeste e Centro-Centro-Oeste. E daí sabe o que pegaram? De todas essas empresas, 4% ainda somente consegue medir o impacto social. Você vê como é que isso é muito recente. É muito novo. E como isso ainda vai crescer muito, como aí você tem uma mega oportunidade dentro do empreendedorismo social. Aí eu vou complementar isso que a Mari está falando, com a minha experiência como professor e também como empreendedor social, que eu já fui. E sou. A gente, quando está discutindo empreendedorismo social, as pessoas acabam se focando muito na questão do propósito. Que, claro, o propósito é fundamental, ele é a base de tudo. Tudo começa no propósito. Independente de empreendedorismo social, exato, na realidade. Exatamente. Mas o que acontece é que eu, particularmente, já tive a experiência de empreender em empreendedorismo social e empreendedorismo tradicional, convencional. Por mais que eu ache um pouco estranha essa diferença, talvez todo empreendedorismo deveria ser sempre social. Verdade. No sentido de ajudar a sociedade de alguma forma. Impacto né? na sociedade, retorno. Mas o que eu observo é que empreender socialmente é muito mais difícil. Te exige muito mais conhecimento, por exemplo, de finanças, porque você vai ter muito mais complexidade para desenhar produtos que precisam gerar impacto social e gerar lucro do que produtos normais. Vai te exigir, por exemplo, o nível de conhecimento sobre entrada em territórios, sobre relacionamento com territórios de baixa renda, onde normalmente esses negócios impactam muito grande. Então você precisa ter networking, você precisa ter acesso a capital, você precisa encontrar sócios certos. Então ele exige muito mais do empreendedor. É um mercado novo dentro de um mercado que já é novo também. Exatamente. Né? E não sei se eu estou certo, mas o empreendedorismo social muita gente associa, vai ajudar, tem um lado humanitário. Mas o empreendedorismo social não, é mostrar que você pode fazer o lado humanitário, mas também tendo a preocupação de uma empresa tradicional, claro. de ter lucro, de empregar gente, não é isso? Isso que você falou foi uma coisa interessante. Vou até reformular. É você ver a empresa, ver o empresário, ver o empreendedor, que o lado humanitário, o lado social pode ser benéfico para ele também, enquanto empresário. Com certeza. O que uma empresa tradicional ela tem de interessante para oferecer para os modelos de negócios sociais, de empreendedorismo social? A lógica da escala. As empresas bem-sucedidas, o que elas conseguem fazer? Elas conseguem criar um modelo de negócios onde elas oferecem o produto ou serviço delas para muita gente ao mesmo tempo. Se os empreendimentos sociais, os negócios sociais conseguirem criar modelos onde o benefício que eles geram também seja escalável, na mesma proporção, você vai ter um impacto social muito maior. Então, esse diálogo ele é muito importante. Macro. Esse é o elemento interessante. Essa análise que você estava fazendo é legal, né, Mari? Você pensar, escalonar isso para um ambiente ainda maior, para um âmbito ainda maior, seja local ou até mundial. Pensa como você pode atingir as pessoas, né? E melhorar, transformar nesse sentido. Então a gente pode dizer que isso é uma coisa que pode mudar o mundo também. Sim, eu inclusive acho que quem está envolvido com isso está imbuído desse espírito. Não, e posso dessa falar, vontade de mudar e melhorar pode o mundo. Mudar o mundo? Porque ele muda pessoas, ele transforma pessoas. Que são empreendedores sociais, que estão empreendendo, que estão impactando, que estão empregando. E o mundo só muda porque se pessoas fizerem isso, né? Então, essa é a magia, na realidade. E eu acho legal linkar isso que vocês estão falando com algo que vocês falaram um pouquinho tempo atrás, de que qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Né? De que a pessoa pode empreender de diferentes maneiras, em diferentes locais, e está fazendo esse impacto social global que a Mari estava destacando agora. Sim, é interessante que os psicólogos comportamentais, algo que estudam empreendedorismo, eles costumam dizer que qualquer um pode ser empreendedor.
Basta que você, em algum momento da sua vida, reconheça uma oportunidade empreendedora que desperte em você uma motivação acima da média, que vai te colocar no que eles chamam de estado de fluxo. E isso vai fazer você entrar nesse fluxo empreendedor que te faz trabalhar muito mais, ser muito mais tolerante a riscos do que normalmente você seria, convencer as pessoas a virem junto com você. Bacana. Entre outras habilidades que você vai aprendendo e vai desenvolvendo durante o processo. Porque empreender é você... Tem aquela frase, né? Empreender é você entrar no avião em queda e tentar voltar ele pro ar, entendeu? Mas enquanto ele está caindo, enquanto tentar ele tá caindo, recuperar para ele alçar voo de novo, de repente voos mais altos até. Obviamente. E é isso, você vai aprendendo fazendo. E no empreendedorismo social, como o Thiago falou muito bem, é mais duro ainda nesse sentido. Só para relembrar aqui o pessoal que está acompanhando, a gente está com a Mariana Serra, da Volunteer Vacations, empreendedora social, reconhecida pela Forbes Magazine. Que vergonha. World, Thiago, empreendedor também, professor aqui na Celso, diretor de inovação, ou seja, inovação e empreendimento, tudo no mesmo lugar. Mesmo bolo. E eu aqui, confesso, eu acho que o legal do papo é isso, eu estou aprendendo muita coisa. Tipo, você vai se questionando, não sei se vocês também... Até nesse nosso troca-troca, vamos pensando, será que isso é assim? É verdade, isso linka com isso. É uma coisa que está em constante, o debate gera novas questões, novos aprendizados. Isso é um tipo de coisa que rola na sala de aula também aqui na Celso, durante essas aulas de empreendedorismo ou de outros setores? Fran, na verdade o que a gente busca é isso o tempo todo. A gente acredita demais em aprendizagem colaborativa e a gente acredita que o que faz a diferença não é o aluno aprender muito com o professor. É o professor também aprender muito com os estudantes e os estudantes aprenderem muito uns com os outros. É isso que a gente entende que faz a diferença. Exatamente. A Mariana é professora aqui na Celso também da pós-graduação e pode falar sobre isso. As salas são muito dinâmicas e o ambiente, lembra do ambiente que eu falei? Que a empresa tem que proporcionar. Mesma coisa para a questão educacional. O ambiente te proporciona você ter essa troca, essa colaboratividade. E aqui é muito bacana nesse sentido. O que eu acho muito bacana é, porque o Thiago também não fala das coisas dele, mas assim, eu brinco e falo, vamos agora fazer o jabá do nosso Thiago. A gente fala, para não falar um palavrão, mas o Thiago é muito, né? Foda, exato. Para a questão de educação, muitas coisas. Ele escreveu um artigo recentemente, que eu até dei print para poder dar reply, sobre inovação aberta. E que é uma coisa que vocês fazem muito bem. Aquele artigo está muito legal, que você fala, você pega um livro e tudo mais e pega todo o conceito de inovação aberta, que eu acho que vocês fazem aqui muito bem. Que na verdade a gente faz aqui muito bem. Vocês têm toda uma questão aberta para vocês poderem discutir novas ideias, novas teorias. Então a gente jogou vários elementos de empreendedorismo aqui. E o que vocês estão dizendo é que a pessoa que vem estudar o empreendedorismo na Celso Lisboa, e eu estou falando não é porque a gente está aqui na Celso, na verdade eu estou aqui por causa disso, é porque eu vi que é um lugar inovador, que tem uma pegada criativa, diferente, querendo criar algo novo. Foi aí que a gente acabou, né, se juntando. Mas na sala de aula, então, a pessoa vai aprender esses conceitos, que durante um bate-papo a gente já vê que traz um monte de coisa nova, mas dentro de um sistema e de um ambiente que já proporciona, que já propicia isso. Então, lá no início você me perguntou o que era empreendedorismo, né? Eu te respondi dizendo que empreendedorismo é tanto um processo de criar um negócio, quanto um comportamento, uma forma de se trabalhar. O estudante aqui ele vai vivenciar essas duas coisas. Legal. Ele vai vivenciar o processo, porque em algum momento dentro do curso dele ele vai trabalhar em projetos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de criar novos negócios, criar novos produtos, e também na forma de trabalhar, porque a nossa aprendizagem aqui ela é baseada em projetos. E ao trabalhar a aprendizagem baseada em projetos, o que você está fundamentalmente desenvolvendo é a competência empreendedora. Você está trabalhando os atributos da competência empreendedora. A Babson School, exatamente, a Babson School, que é reconhecidamente uma das principais escolas de empreendedorismo do mundo, alguns dos seus principais professores, há alguns anos atrás, lançaram um livro. Dá a dica aí para o pessoal, quem quiser. Acho que legal a internet, o pessoal está sempre ali no teclado, já entra, já anota para pesquisar depois. É a Babson School. Babson School fica em Boston, exatamente, uma das principais escolas de empreendedorismo do mundo. Ou seja, existe uma formação de empreendedorismo. Exatamente, exatamente. E lá o que é interessante, são 5 professores que escreveram um livro sobre o empreendedorismo como uma competência. Empreendedorismo da perspectiva de comportamento, de um saber fazer empreendedor. Entendi. Então a gente trabalha isso aqui o tempo todo, né? O estudante, como ele está realizando projetos, e na maioria das vezes são projetos reais, esses projetos exigem que ele desenvolva algumas competências empreendedoras, algumas habilidades e conhecimentos que vão formar essa macrocompetência empreendedora. Eu acho que ele não só desenvolve, como ele consegue fazer aquilo na prática.
tava dando uma aula aqui pro pessoal do MBA, junto com o Glauco, e, por exemplo, o conceito de exaptação, que eu trouxe aqui na nossa conversa, foi totalmente feito na hora, porque no final do curso eles iam criar um negócio. E ao criar um negócio, a gente traz referências, traz novos conceitos que eles podem praticar e tentar fazer aquilo ali na hora. Isso é genial, né? Mas Vocês você sai do têm- curso e ainda sai com o negócio. Ah, ainda sai isso com que eu ia sócios. perguntar. Vocês têm essa experiência de pessoas que criaram negócios ou que empreenderam dentro das suas empresas conforme foram estudando e aprendendo aqui na Celso, tudo isso que a gente está conversando aqui? Fran, isso é uma coisa muito interessante, porque eu, antes de ser professor aqui da Celso, fui professor em outras instituições também, já lecionei cursos de empreendedorismo em cursos livres, e é muito engraçado, mas o impacto que a gente gera nesse sentido ainda é pequeno. Então, a gente está sempre tentando buscar iniciativas que possam estimular os estudantes a, de fato, tirar do papel os seus projetos. E aí, assim, tirar um projeto do papel não depende exclusivamente dele descobrir a ideia do que ele vivenciou aqui. Ele precisa ter acesso a capital, ele precisa ter gente que faça investimento, investidores anjos, ele precisa encontrar sócios, ele precisa tomar coragem, ele precisa que as pessoas da família dele minimamente apoiem ele. Então ainda existe uma questão social no Brasil e cultural relacionada à carreira empreendedora que precisa ser melhor trabalhada. E esse é um ponto legal. Assim, eu me lembro quando a Mariana estava começando a Volunteer Vacations e a gente conversando sobre essa questão... 3 anos e meio atrás. A gente conversando sobre essa questão da carreira empreendedora, né? Aqui no Brasil a gente ainda discute muito, eu vou trabalhar numa empresa ou eu vou abrir meu negócio próprio. Não, na realidade tem uma discussão mais ampla que é... bem comum, que eu escuto muito. Exatamente. A questão não é montar o seu negócio, a questão é, você quer uma carreira empreendedora? Principalmente nesse momento, né? Principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento. Onde, apesar da crise, existem diversas oportunidades que estão surgindo. A gente tem tempo? Não, né? Temos tempo Então, para vou falar você, uma temos coisa. tempo sempre. Fala Não, aí. é porque isso é muito interessante, é uma coisa que eu falo em sala de aula. Principalmente, seguir uma carreira executiva, onde a maioria das faculdades, elas só trazem executivos, diretores de marketing, CEO para palestrar, não trazem empreendedores para sala de aula, e não conhecidos também, que é uma coisa que o Thiago faz muito Não bem. aproxima tanto o cara que está ali sentado na carteira, vê, pô, empreender tem que ser igual esse cara, não Ele não almeja vou ser conseguir chegar. quem? Ele almeja ser o diretor de trade marketing, o CEO, o CFO, mas ele não pensa em abrir o próprio negócio. E quando às vezes pensa em abrir o próprio negócio, nas novelas, como é que o empreendedor, o empresário é retratado na novela? O cara que trai a mulher, o cara que fica sentado numa sala enorme, trata mal seus funcionários e é rico. Você já percebeu isso? Eles não pegam o outro lado do empreendedor, daquele cara que emprega, que está criando novos negócios, novas iniciativas, soluções para melhorar. Não. Então, assim, já existe até um limite nesse sentido que as pessoas ficam meio assim, e acabam tendendo a isso. Então, eu acho que na faculdade, fomentar isso dentro da faculdade é extremamente importante. Das faculdades, de modo geral, né? Um exercício que a gente tenta fazer aqui muito é cada vez mais, a gente traz os empreendedores, mas a gente também percebe que é importante trazer investidores, é importante trazer consultores. Outros lados do braço. Exatamente, que é empreender, né? Exatamente. Total. Porque chega uma hora que, por mais que o empreendedor seja um cara imbuído de muito tesão para fazer o negócio acontecer, chega uma hora que ele vai precisar dominar o mínimo assim, de finanças para discutir com o investidor, para fazer um pitch de vendas, para debater com o banco de quem ele vai pedir recurso. Então, é uma questão que exige também um pouco do conhecimento técnico e precisa desses outros stakeholders, né, do empreendedorismo. Estou aqui com o Thiago, com a Mariana, direto da Escola de Negócios da Celso Lisboa, e falando sobre empreendedorismo. E pedindo perguntas, mandem perguntas, podem ser qualquer pergunta para derrubar. A gente vai responder tudo. E a gente ainda vai ter a rodada de fogo também. A isso rodada aí, de fogo vai ser Perguntas ali, fogo. para responder rapidinho. Mas eu já vou agora começar a esquentar mandando um mito que rola muito, tipo uma frase que todo mundo fala quando se fala em empreendedorismo, Thiago. Você vai desmistificar ou confirmar. É preciso quebrar para depois você fazer sucesso? Você tem que criar uma empresa, quebrar, não, foi a falência, agora sim eu aprendi, agora eu vou fazer uma empresa de sucesso? Ou não? Então, vou responder a tua pergunta de uma forma... Mariana está ansiosa para essa resposta. ansiosa, né? Tô, porque, né? Sabe como é? Você vai ter que quebrar essa empresa para fazer... Vou responder de uma forma completa. Sim e não. Boa. Adorei. Porque sim. Viu, Mari? Aprendeu, né? Sim e não. Ok. Por que sim? Porque o fracasso, ele é importante para te trazer algumas experiências que universidade, livros dificilmente vão te trazer. Porque por mais que você tecnicamente aprenda, tenha contato com as pessoas, você viver a experiência de pegar a tua grana, botar no negócio, colocar tudo que você tem, abrir mão do teu emprego para viver isso, é uma coisa que nada substitui. Então, quebrar é uma experiência que traz muita experiência, traz serenidade, traz tranquilidade para outros empreendimentos. Mas quebrar
não necessariamente significa que a tua empresa vai à falência. Às vezes quebrar pode significar mudar o modelo de negócios, abandonar a ideia original e fazer o negócio virar alguma outra coisa. Ou significa, às vezes, você fechar a empresa antes dela quebrar, porque às vezes a empresa nem tá mal. Né? Eu, por exemplo, eu já quebrei 2 vezes. E não precisei esperar o negócio... Polêmica. Câmera 2, câmera 1, polêmica. Fecha no Thiago. Mas é legal falar isso porque você é um professor, um empreendedor hoje de sucesso reconhecido e quebrou. 2 vezes. E aí, o que acontece? Vocês não baixam quebrar aí ele chama atenção 2 vezes. 2 vezes. Mas eu acho que na segunda vez, o quebrar, o que ele significou? Ele não significou que a empresa ruiu, ela acabou. Significou que assim, tinha uma expectativa de que o negócio ia ser grande. E não foi. Ele até era um pouquinho lucrativo, mas não ia ser tudo aquilo que eu e os meus sócios nós esperávamos. Então a gente decidiu parar com o negócio. É um quebrar? É um quebrar no sentido de que não deu certo. Sim. E aí ele te gera experiências para próximas oportunidades. Eu tenho 2 perguntas aí. Tá. A primeira quebra teve muito ensinamento para a segunda empresa e a segunda quebra bastante ensinamento para a terceira? Foi uma escadinha? Você acha que não tem nada a ver com a outra? Você sabe qual foi o maior aprendizado? É que na primeira eu entendi a importância de você empreender a partir da oportunidade e não a partir do desejo. É o que eu sempre tento falar para os meus estudantes. Essa é aquela frase que depois tem a foto do Thiago com a frase embaixo, o pessoal posta no Instagram, Celso Lisboa em cima, viu? Vai, segue aí, desculpa. Nada. Não podia perder a oportunidade. Não podia. Mas é exatamente essa questão. A maior parte dos negócios quebra porque o cara quer empreender e não porque ele tem a oportunidade. Muitos meus estudantes falam assim, professor, eu estou na dúvida se eu fico na minha empresa ou se eu vou empreender. E o que eu digo para eles, eu falo, cara, isso não depende tanto assim de você. Depende da oportunidade que você tem diante de você. Porque não adianta nada você querer empreender se não tem a oportunidade. Sim. Por isso que estudar empreendedorismo é importante. Algumas pessoas dizem assim, não tem importância nenhuma estudar, o que vale é a prática. É mais ou menos. Quando a gente estuda casos de empreendedores de sucesso, casos de fracasso, quando a gente estuda um pouquinho da teoria, um pouquinho da história dos empreendimentos e de como eles evoluíram ao longo dos últimos 100 anos, a gente aprende muita coisa para o nosso dia a dia, aprende muita coisa para as nossas decisões. A minha segunda subpergunta dentro dessa que você estava respondendo de é preciso quebrar ou não, é o seguinte, de repente então o empreender ou quebrar para empreender é você focar em uma área da sua empresa? Sua empresa, em vez de quebrar toda, você gerar uma... De repente, mas tem 3 braços a empresa. Esses 2 aqui estão meio capenga. Vou então focar nesse terceiro e aí, de repente, isso deslancha. O segredo é uma coisa muito engraçada. Eu, uma vez, estava lendo um livro sobre empreendedorismo, do Scott Shane, e aí ele disse uma coisa que eu demorei a entender. Ele diz assim, só existe empreendedorismo porque as pessoas são diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, reconhecem diferentes oportunidades em diferentes momentos. Se todo mundo reconhecesse as mesmas oportunidades ao mesmo tempo, todas as empresas do mundo seriam abertas ao mesmo tempo, todo mundo ia quebrar junto ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que é importante você empreender baseado naquilo que você experimentou. Eu, na minha vida, eu nunca tinha pensado que existiria oportunidade de negócios no Quênia. Até o dia que nós fomos ao Quênia, capacitar mais de 400 empreendedores de baixa renda em Nairobi, em 2015. Kibera, que é a maior favela da África. Exatamente. A terceira maior favela do mundo. E eu voltei de lá e falei, Mariana, lá tem muito mais oportunidade do que no Brasil. De repente pensaria que, poxa, vou empreender, vou criar empreendedores, ou vou gerar empreendedores aqui. Exatamente. E foi um dos cases que vocês dois juntos têm de sucesso. Foi a primeira semana VV, da VV, da Volunteer Vacations, que daí eu trouxe o Thiago, que tem uma coisa que tem que ter... Semana VV é o quê? Quando a gente junta um grupo com um propósito específico para solucionar um problema trazido por eles, pela comunidade, digamos assim, pela instituição, para a gente solucionar naquele momento. Então a gente teve um problema trazido pelo Country Manager da VV, né, do Quênia, que era que a questão, aqui existem muitos empreendedores, mas eles quebram. Então eles não só quebram, como eles não têm capacitação, que aí vem o que o Thiago falou muito bem, eles não têm o quê? A ferramenta, o estudo. Consegue trazer um workshop para isso? Eu pensei em quem? No Thiago, porque o Thiago é um educador, é a expertise dele, e a gente poderia moldar um workshop de acordo com as necessidades deles. Legal. E com o mindset, com a forma de pensar deles. Que não fosse assim, chegar e dar uma apostila, não, é fazendo. Claro. Entendeu? E foi que aí a gente fez essa E o resultado, na prática, lá no Quênia? Não, foi maravilhoso. Não só pelo número de empreendedores capacitados, como os voluntários que foram também impactados por aquilo, que puderam educar e ensinar a serem mentores lá. Né? Exatamente. Que a gente capacitou esses
voluntários para poder fazer isso. Eu lembro que na época, antes de ir, as pessoas perguntavam assim, mas o ebola? Eu falava, gente, o ebola não tem nada a ver com o Quênia, é outro lado da África. Mas o terrorismo... Uma série de questões. Você só pensava nessas coisas. Até o dia que você vai lá, tem a experiência no território e começa a descobrir. Exato. Ninguém nem tem É uma via de duas mãos. De repente, vocês ajudam o pessoal da comunidade que, de repente, quer empreender, mas não sabe como. Mas também tem um retorno para vocês enquanto profissionais e também no lado pessoal? No lado pessoal, com certeza. E como empreendedores? Total. Até porque você escutando outros empreendedores, você também aprende. Que é a questão do case, de você trazer, você escutando histórias é extremamente importante para o seu aprendizado. Estudar cases dentro de faculdade, etc. É a mesma coisa lá. Nós, como empreendedores, indo, escutando os problemas deles, ideias deles, as iniciativas, obviamente que a gente aprendia. E só para linkar com a tua pergunta, assim, quer empreender, vai baseado na sua experiência. A pior coisa que tem é você olhar para o vizinho que está criando um negócio que está dando certo e você querer fazer igual. Cara, ele está fazendo aquilo porque a vida dele, a experiência de vida dele, fez ele reconhecer uma oportunidade naquele mercado. Se você não tem experiência com aquele mercado, deixa ele, cara, fazer o negócio dele. Vai você buscar a sua experiência para você reconhecer a sua oportunidade singular. Que é a questão do autoconhecimento. O que você sabe fazer? Para VV. Falei, o que eu sei fazer? Eu estava perdida no mercado, né? Me reposicionei, fiz uma transição de carreira, porque eu era executiva de uma multinacional, de uma grande empresa brasileira. Empreendedorismo pessoal. Cunhei o termo. Boa! Vocês. E daí eu falei, gente, o que eu sei fazer? Eu sei viajar e ajudar. Duas coisas que, na verdade, você gasta dinheiro e tempo para fazer. E juntei duas pessoas que têm a mesma paixão, né? Que aí eu acho que, para você empreender, você tem que saber o que você faz bem e o que você faz mal. Eu não tenho um lado financeiro. Trouxe quem é a Alice. Tinha uma pessoa de RP, trouxe quem é o André. Então, de imagem para poder consolidar já empreendedor. Então, assim, eu acho que você também entendendo o que você sabe fazer, o mercado que você domina, o que você sabe, é muito mais fácil. De repente, reconhecer todas essas questões que a gente está analisando aqui na parte tanto acadêmica como na prática de vocês e ver que isso pode ser aplicado para sócio, para investidor, para o mercado, em diversos setores diferentes, não é isso? É isso aí. Quem fala muito isso é o Warren Buffett. Ele fala, cara, eu não me meto, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo, no minério. Eu me meto no que é varejo, no que é mercado financeiro. Que isso eu sei fazer, isso eu domino. Tudo, no fim das contas, é aprendizado. E aí eu jogo uma pergunta para você, Mari. MBA é necessário? Uma coisa que a gente pergunta muito na área humanitária, até na esporte, educação. Não, isso é um dom, isso veio de dentro, eu nasci assim. Empreender vem de dentro, o MBA ainda ajuda você a fazer um MBA para se tornar um bom empreendedor? Isso é outra pergunta super polêmica, né? Mas eu estou aqui para jogar polêmicas para vocês. Até porque a gente está na geração de drop-out, né? Drop-out faculdade, larguei a faculdade, larguei o MBA e tudo mais. Mas, na realidade, eu acho que são duas coisas que se complementam. Não tem um sim ou um não para isso. Mesma coisa que o Thiago respondeu para a pergunta anterior. Na realidade, é um complemento. Eu, por exemplo, eu sou professora aqui na Celso Lisboa e eu sou empreendedora. Sou professora aqui no MBA. Quando você está em sala de aula, você cria um ambiente em que você se relaciona. Isso para o empreendedorismo social é extremamente importante. O networking é muito importante. Então, isso se dá dentro de uma sala de aula, dentro de um MBA. Você tem ferramentas que você aprende para poder empreender. E, obviamente, que se você não tiver a prática, se você não fazer, não realizar, não adianta que você não vai ser empreendedor. Você é empreendedor realizando, fazendo. Mas como é que você consegue realizar a partir do momento que você tem ferramentas? Então, é óbvio que o MBA complementa isso. E é muito valioso nesse sentido. Porque, não só por criar um ambiente de networking, de contatos, um sócio pode nascer dentro da faculdade, um parceiro, né, Thiago? O Thiago eu conheci dentro da nossa graduação e aí depois, anos depois, fomos para onde? Juntos pro Quênia. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que na verdade... Até porque no MBA vai atrair pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil, que estão buscando a mesma coisa, né? Exatamente. Ou seja, um lado que não está ali no papel quando você se inscreve para fazer MBA, mas que é grande parte do sucesso de você empreender, né? Vou falar mais um pouquinho, que eu falo muito. E grito. E falo muito alto. Pode desculpa falar. Se eu estou estourando quem está ouvindo aí. Pode falar. Não grite, mas pode falar. Webinar, mas eu grito, eu me empolgo. Eu acho que, assim, existem
MBAs e MBAs também, porque existe aquele MBA que te proporciona esse ambiente, entendeu? Que vai lá, que te cutuca, que faz você fazer, que faz você criar, que faz ser o ambiente da sala de aula não ser aquele cara, coisa chata, né? Tô escutando o professor, entendeu? E isso é uma coisa que tá mudando muito, que novas faculdades, ensinos superiores estão com isso, que é o caso aqui da gente na Celso Lisboa, que a gente fomenta e acredita nisso. É isso que eu ia jogar também pro Thiago. É. Quando a pessoa vem fazer um MBA na Celso, que a gente falou que tem esse aspecto da inovação, da revolução na metodologia de ensino, no ambiente que traduz isso, ela pode esperar um MBA diferente? Então, como é que a gente pensa isso? A gente entende que o estudante, ele obrigatoriamente tem que sair de um curso nosso diferente de como ele entrou. Senão a gente não cumpriu o nosso papel. E o diferente tem que ser diferente positivamente. Tanto no sentido de conhecimento, mas também no sentido de brilho nos olhos, de novas perspectivas de carreira e também do que ele impacta na vida dele, do que ele impacta na família, do que ele impacta no círculo de amigos, na empresa onde ele trabalha. Então, o que a gente procura sempre realizar é isso. E aí o que a gente faz é tentar, não só através das atividades formais de um curso de MBA, como as disciplinas, os projetos, os professores, mas também tentando trazer coisas que são complementares, atividades complementares. Trazer palestrantes, realizar feiras de negócios, poder lançar desafios interessantes para os estudantes e, acima de tudo, olhar para o futuro. Porque qual é o maior desafio de você fazer uma educação de negócios hoje? Aí é uma opinião minha, tá? Você vai adotar um livro de estratégia, um determinado livro... Só melhorar aqui o microfone. Ajustou? Ajustou? Foi? Aqui a gente faz ao vivo. É isso aí. Por exemplo, você vai pegar o melhor livro de marketing ou o melhor livro de empreendedorismo do mundo. Sim. Obrigatoriamente ele trata do passado. Pois é. Obrigatoriamente os exemplos são do passado. É aquilo que a gente estava falando lá no início. Exatamente. Pegar a fundamentação, mas tem que ir além. Exatamente. E aí um exercício muito grande que a gente faz aqui, um trabalho prévio junto com os nossos professores e com também os parceiros todos que participam do curso, é tentar sempre olhar para o futuro. Então vamos tentar olhar tendências. Não é à toa que em todos os cursos o segundo módulo sempre é o módulo de panorama e tendências, onde a gente faz um exercício de olhar para o futuro. Para onde vai o mercado? Para onde vão as empresas? Para onde vão os negócios? Ou seja, tem a fundamentação, tem um momento que é um momento de revolução e a Celso já está imbuída desse espírito de que tem que revolucionar, tem que mudar, tem que inovar, e ainda tem o futuro. Vocês analisam daqui para frente, como vai ser? Sim, exatamente. Eu, por exemplo, como professor, eu sempre digo para os meus estudantes que, para mim, principalmente na graduação, quando eu leciono no final, né, nos últimos semestres, é muito angustiante. Porque, querendo ou não, a gente sabe que nesse momento atual a gente está vivendo uma transição gigantesca no modelo econômico e no modelo organizacional e na forma de trabalhar das empresas. Então, eu, por exemplo, eu sou administrador de formação. Né? Na época que eu fazia graduação, as grandes empresas, os grandes setores onde todo mundo queria trabalhar, petróleo, mineração, setor financeiro, as empresas de bens de consumo, de bebidas. Essas empresas elas estão sofrendo abalos enormes por conta do surgimento de startups, das fintechs, das healthtechs, das edtechs. Legal. Então, a gente tem que olhar para o futuro. Essas empresas elas ainda não são realidade. Não são, mas elas serão. Quando a gente olha lá o índice Nasdaq, que é o índice da Bolsa de Tecnologia em Nova York, a gente observa que as principais empresas listadas lá são empresas que têm menos de 10, 15 anos de vida. Beleza. Então isso mostra que a gente tem que olhar para o futuro. Eu vou fazer a rodada de fogo então, Vamos tá lá. vendo? Vamos em grande estilo. Estou aqui com o Thiago Almeida, ansiosa Mariana por isso, Serra, Thiago aqui da casa da Celso Lisboa, aqui do Centro de Negócios, Centro Universitário, da Escola de Negócios, onde a gente está realizando o papo. Mariana Serra da Volunteer Vacations, empreendedora social. E eu queria agora rodada de fogo. Nem tinha isso, inventei, né? Não tem vinheta, mas é a rodada de fogo. 3 perguntinhas rapidinhas para depois a gente responder pergunta de quem estiver mandando, quem já mandou. Continue mandando perguntas, sugestões, dicas, ideias, questionamentos. Daqui a pouco a gente vai responder. Vamos agora para a rodada de fogo. Perguntinhas bem básicas, criativas, diretas, para os dois responderem, mas pai e bola, começando com a Mari. E a primeira é, cita aí um empreendedor que para você é o papa do empreendedorismo. E por quê? Bem rapidinho. Eu acho essa pergunta, assim, muito difícil de responder. Quem é o cara, quem é um empreendedor, pra mim, de sucesso. É muito difícil, até porque você não conhece a pessoa, caráter dele e coisas. Então, assim, pra mim, quem é um empreendedor e que me inspira, que a gente, né, as inspirações,
É empreendedor que está lá dentro da comunidade, da favela, que começou sem dinheiro, começou sem recurso, que deu a cara, que às vezes não tinha estudo, sabe? Esse Num cara ambiente, num cenário desfavorável. totalmente desfavorável, que já nasce num ambiente em que ele é Já excluído. tendo que se virar, criar. É isso? Exatamente. Esse é o cara, entendeu? É um Gilson Fumaça da vida, é o Eduardo Lira do Gerando Falcões, é o Renê Silva. Esses, Legal. pra mim, são minhas grandes inspirações. São empreendedores pra mim. Tiago. Eu concordo com a Mariana, mas eu vou citar um nome de um cara que eu acho interessante pela visão. Traz uma visão diferente, que é o Elon Musk, Ele é da muito... Tesla, da SpaceX, que é um Bom. cara que pensa empreendedorismo para transformar a humanidade. É um cara questionável, de comportamento agressivo, de práticas extremamente, né, questionáveis, mas é um cara que pensa, vamos levar foguete e vamos fazer o foguete voltar. Pô, mas não tem como fazer o foguete voltar. Pô, mas vamos dar um jeito de fazer o foguete voltar? Vamos usar o conhecimento das pessoas, as tecnologias disponíveis e fazer o foguete Tem um voltar? empreendedor que pensa no futuro, tá aí um nome pra galera pesquisar, não é isso? Isso aí. Elon Musk. Segunda Elon perguntinha da rodada de fogo, vocês estão dando uma olhada, vocês estão se estendendo agora, é curtinha, hein? Papum. Dá pra ensinar alguém a ser empreendedor? Vai você, Silêncio vai no você, estúdio, vai você. pausa dramática, Mariana Não, Serra. Não, claro que dá. E aquilo que eu estava até falando, você trocar ideia, conversar no intuito de mostrar, olha, você consegue fazer isso é possível, já é uma forma de Você está ensinando e está aprendendo. Claro, exatamente. Thiago? É a troca. Não dá para garantir que o cara vai de fato empreender, porque aí é uma decisão dele. Aham. Se tem oportunidade, isso é se não decisão tem. pessoal. Mas que dá para preparar uma pessoa para ser empreendedora, isso dá. Legal. Última pergunta da nossa rodada de fogo. Uma dica final para o empreendedor. Se pudesse dar uma única dica a alguém que, eu vou empreender, decidi hoje, qual é aquela dica que você vai dar? Essa aqui você não pode deixar de seguir. Queria Mari. dar várias. Mas olha só, uma coisa que eu acho bacana são os locais. Se você pegar o iluminismo, grandes ideias nasciam num café, numa troca de ideias. Ideias se renovavam ali. Então, assim, hoje os espaços de coworking, cafés, tem uma galera, eu tava em São Paulo, o pessoal que tava no Starbucks tomando café, do nada o cara começou a conversar com o outro, e aí, pum, disseram, eu vi isso, os caras estão fazendo um negócio, eles não se conheciam. Workshop, seminário, lugar de encontro, Tá nesses lugares, trocar. trocar ideia, e principalmente, se você tem uma ideia, não tenha vergonha da tua ideia. Às vezes eu ficava com medo de falar da VV no início, eu falava, cara, será que minha ideia é estúpida? Será que as pessoas vão achar idiota, esdrúxulo isso? Tem aquilo também de, será que vão roubar a minha ideia? Também, exatamente. Então esquece isso, compartilha as ideias, é isso? Compartilha, claro, esteja nesse ambiente, vá para essas plataformas, coworkings, cafés. Thiago, uma dica. Monte o seu negócio e comece a vender o mais rápido possível. Discutir é importante, tudo isso, mas monta o negócio, vai vender, vai ter contato com o cliente o mais rápido possível. Bota o Isso carro vai na te rua. fazer, exatamente, isso vai te fazer aprender rapidamente, você vai errar, provavelmente, mas Pode esse falir, erro que pode quebrar, que é bom falir, também. Pode quebrar, que é ótimo, se quebrar melhor ainda, mas o mais rápido possível. Bom, eu vou agora, então, podemos jogar para as perguntas dos nossos caros telespectadores. Telespectadores é muito Silvio Santos, né? Total. A galera que está Não é online aí, millennials. acompanhando a Celso Lisboa. Vou olhar aqui, que já recebi, estou recebendo em real time as perguntas aqui através da nossa querida Carol. Ó, tem uma porrada de perguntas. Vai ter que ser rápido, hein, gente? Então vamos lá. Você vai falar Thaís, todas? do YouTube. Como podemos calcular esse impacto social dentro do empreendimento? Existem ferramentas? Thiago. Sim, Cara, existem métricas para você calcular impacto social, existem metodologias desenvolvidas por pesquisadores, sociólogos, empresas. Plataformas? Plataformas para Software isso. pra isso. Agora, dependendo do tipo de impacto que você quer causar, se ele for inédito, você vai ter que construir as próprias ferramentas. E a melhor coisa a fazer, chama os especialistas. Chama a galera de sustentabilidade, chama sociólogos, chama esse pessoal para te ajudar. Tá, eu tenho aqui o Leonardo, que felizmente não mandou uma pergunta, então a gente só leu o comentário dele, já pula para a próxima. Tá. Falou, sou aluno dessa turma que a Mari citou e é exatamente dessa forma. Ah, legal. Negócios foram gerados dentro da sala e alguns já estão em andamento. O Alfredo mandou pelo Facebook. Uma mudança de profissão poderia ser considerada como empreendedorismo, Mari? Uma mudança de profissão? Profissão. Olha, mudança assim, eu sou médico e depois eu resolvi virar advogado? Acho que é isso. Acho que não necessariamente, isso é um reposicionamento de carreira, né? Depende de como a pessoa Transição, encara, né? exatamente. Depende de como a pessoa Se encara. ele é médico e ele resolve virar um advogado para de repente criar um negócio e tudo mais, isso é empreendedorismo. E como você encara isso? Ó, o Fred mandou pelo YouTube. Estamos aqui no YouTube da Celso Lisboa, no Facebook da Celso Lisboa. Já segue, já assina, porque vão rolar, não sei se papos como esse, mas como a Celso está sempre inovando, alguma coisa vai rolar, quem estiver assinando já está ligado.
Fred do YouTube, vocês acham que o empreendedorismo social é uma tendência nas grandes companhias também? O que era apenas um departamento passará a ser um propósito real? Olha, eu comecei a falar, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de base da pirâmide com características de empreendedorismo social na L'Oréal, isso lá em 2011. Muita gente não entendia, não conseguia, as pessoas falavam assim, pô, o que a L'Oréal está fazendo na favela? Então sim, eu acho que é uma tendência. Posso só complementar? Não só como é uma tendência, como o consumidor vai passar a exigir isso das grandes empresas. Verdade. Nós estamos começando a cutucar. Verdade. Então o consumidor vai exigir isso e ela se reposiciona. Posso dar uma dica de leitura para quem vai quiser? Muhammad Yunus, A Riqueza na Base da Pirâmide. É um livro de 2002 e que mostra já em 2002, há 15 anos atrás, vários cases de empreendedorismo social dentro de grandes empresas. Maravilha. João Henrique, também do YouTube. Gostaria de saber, na opinião dos debatedores, se pode ocorrer essa atitude empreendedora na administração pública, sobretudo na gestão pública brasileira, e como seria esse processo? Com certeza. Com certeza, eu particularmente sonho com isso. Eu acho que o processo seria simples, né? As pessoas precisam entender o que é o processo empreendedor e a gente precisaria de uma legislação que favorecesse isso, que fosse menos punitiva, coercitiva e controladora e fosse mais propositiva, orientada para gestão de valor. Gestão pública no Brasil é muito orientada para controle, pouco orientada para gerar valor. Tem que gerar valor para a população brasileira e não só ficar fazendo controle das coisas. A Jaqueline no YouTube mandou aqui, ó, não tenho um MBA. Sou empreendedora. Vocês têm alguma dica de literatura onde eu possa, a partir dela, pensar melhor em qual MBA escolher no futuro? Qual o melhor MBA é o MBA da Celso Lisboa. Isso não tem discussão. Isso sem dúvida. Não somos parciais nesse sentido. Mas dicas de leitura. Algumas a gente já falou aqui, né? Sim, o Capitalismo Consciente, o Yunus. Mentalidade do Fundador. É muito legal esse livro. Ele até cita crises que você pode vir a passar por isso. Mas uma dica para escolher MBA, posso falar? Eu acho que assim, não só a Celso nesse sentido, mas assim, procurar um melhor ambiente para o networking, para tudo, que justamente você tem aqui. Sim. Tem essa inovação. Thiago, tem dicas de leitura, além das que você já citou aí ao longo do papo? Eu acho que tem uma dica de leitura, que é um livro bastante técnico, que pode ajudar você a se orientar no sentido de habilidades, né? Que é um livro que se chama Startup Enxuta. Do Eric Rice. Apesar de ser um livro de empreendedorismo, eu acho que ele é um livro onde o autor ele começa falando sobre o papel da educação na vida empreendedora dele. Eu acho que pode ser um bom... Ó, o Fred mandou aqui uma pergunta difícil. Quais seriam, resumidamente... Ele já mandou... Resumidamente já não é pra mim. Obrigado pelo resumidamente, que ajuda também o mediador. Gente, resumidamente, não sou eu que estou falando, é o Fred. As competências essenciais para ser empreendedor. Silêncio no estúdio, pausa dramática. Thiago. Essenciais, eu acho que é capacidade de reconhecer a oportunidade. Tem que ter um faro para reconhecer a oportunidade bastante refinado. Eu acho que tem que ser colaborativo, porque dificilmente você vai ser empreendedor sem ter sócio. E para você ter sócio, você tem que saber ser colaborativo. Posso falar? Pode, nesse sentido? pode. Descentralizar. Sim. Com certeza. E às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente o empreendedor ele é tão apegado à ideia que cara, aquela pessoa não vai fazer tão bem, não vai atender aquele cliente tão bem. E descentralizar, e aí tem a questão de você saber capacitar a sua equipe, treinar a sua equipe é extremamente fundamental, porque você tem que aprender isso a descentralizar. E tem que ser humilde. A gente normalmente a gente não associa humildade a empreendedorismo, mas tem que ser humilde, porque tá tudo contra você. Sim. Até para reconhecer problemas, deficiências, né? Sim, exatamente. Faz parte também essa humildade. O Léo pergunta aqui, além da graduação e da pós, existe outra forma que a Celso pode ajudar ou facilitar quem já está dando os primeiros passos no empreendedorismo? Sim, a gente aqui está desenhando um programa de aceleração de startups que a gente vai lançar em breve, nos próximos meses, cujo objetivo é muito simples, ajudar os empreendedores do Rio de Janeiro e do Brasil que quiserem vir para cá a acelerar os seus negócios. Ou seja, além disso tudo que a gente conversou de que rola aqui na Celso para os empreendedores potenciais, ainda vai ter essa, né? Lembra aquela tua pergunta, Fran, sobre se estavam surgindo novos negócios a partir do trabalho dos alunos? Esse é o nosso sonho, essa é a nossa meta. Legal. Que os estudantes consigam começar a criar os negócios deles aqui dentro de verdade. E já estão, como o Léo falou aqui. Sim, já estão. Eu me lembro que você falou que também é a grande dificuldade e que a Celso, além das aulas, ainda está criando mais essa ferramenta, mais essa oportunidade, né? Isso aí. Pô, bacana. O João manda aqui, vocês acreditam que a atitude empreendedora se pronuncia melhor em determinada geração ou faixa de idade, no sentido de se permitir, de certa forma, poder correr riscos? Eu acho que sim,
por uma questão cultural, empreendedorismo é uma questão social, então eu volto a dizer, eu me lembro que quando eu pensava em empreender, sei lá, 10 anos atrás, muita gente apontava isso como risco. Meus pais minha mãe nutricionista, meu pai biomédico, início dos anos 90, decidiram abrir mão dos seus empregos para empreender. Era coisa de louco, assim, querer ser empreendedor naquela época era igual querer ser jogador de futebol, aqui no Brasil, é coisa para poucos, não vai dar certo. Hoje em dia, você diz que você é empreendedor, você é admirado. As empresas te recrutam porque você diz que você é empreendedor. Então, naturalmente, tem uma questão geracional. Mas eu acho que o momento de carreira, ele tem um impacto maior do que a questão geracional. Entendi. Aí tem que tomar... A questão do empreendedorismo, às vezes, se popularizou tanto que todo mundo quer ser empreendedor, né? Hoje em dia. E que daí existe também um... Tem que ter um balancear isso aí. Tem. A Thaís mandou uma pergunta muito legal aqui. O movimento econômico empreendedor nas favelas tem crescido e dado certo, tanto pela oportunidade quanto pela necessidade. Como relacionar esses dois pontos? Acho que tem muito aquilo também tem surgindo muitos empreendedores. É questão também da situação do país, né? Não tem emprego, o pessoal é obrigado, são os empreendedores por necessidade. Que surgem também porque não tem emprego, vão empreender, mas que precisam das mesmas ferramentas de qualquer um, né? Então, na verdade, tem uma confusão às vezes entre empreendedorismo e autoemprego. Sim. Nem todo autoemprego é empreendedorismo. Às vezes você vai buscar ali uma atuação pontual, né, que pode depois virar um negócio, porque a pessoa se estimula, encontra satisfação, encontra prazer no trabalho e faz o negócio crescer. Agora, o que você falou é chave no processo, que é uma coisa que eu e a Mariana, a gente viveu lá no Quênia. Sem um pouquinho de conhecimento técnico, de educação empreendedora, a chance do negócio fracassar é grande. E a taxa de mortalidade das empresas brasileiras, ela é alta. Ela é muito alta. Eu lembro quando a gente sobreviveu ao primeiro ano, um amigo meu chegou e falou assim pra mim, Mário, parabéns, você agora está em 30%, né, nas estatísticas de empresas que sobreviveram no primeiro ano. Ou seja, 70% quebra no primeiro ano. Tá vendo? A Carolina manda aqui uma pergunta pra gente. Ter um plano de negócios é essencial para ter sucesso? Como posso me orientar melhor na hora de montar o meu? O famoso business plan. Isso né? é polêmico. A primeira coisa, você tem que fazer um plano de negócio. Aquele calhamaço de 50 páginas. Que já mudou cenários. muito. Vou responder. Como é que está hoje isso, a primeira parte dela. Ter um plano de negócio é essencial? Na minha opinião, não. Pois é, por isso que eu falei... Na minha opinião, não. Por que não? Porque se eu não reconhecer uma boa oportunidade, eu estou fazendo um plano de negócio que é um exercício de fantasia. Ele é uma brincadeira. Então, não. Aonde que o plano de negócios começa a ficar importante? Quando você entendeu a tua oportunidade, validou a tua oportunidade, foi a campo, interagiu com os clientes. Aí você vai buscar um investimento no banco, você vai buscar um investidor anjo, aí o plano de negócios é importante, porque ele vai formalizar o teu processo. Você fez plano de negócio? Então, por isso que eu fiz... a gente fez um plano de negócio, mas assim, a gente praticamente não seguiu o plano de negócio. Por isso que eu falei, e aí? Logo no início, eu, particularmente, eu concordo com você. Eu acho que não. Mas ele é bom para te dar o norte, até objetivos, depois você ter aquilo, aqui procurar, tal. Se você entender o plano de negócios como uma atividade de planejamento que vai fazer você aprender sobre o teu mercado, investigar o consumidor, fazer um bom planejamento orçamentário, é sempre válido. Mas não acreditar nos números que você bota na planilha. Então a planilha aceita Nossos tudo. Números mudaram todos. Às vezes, eu cansei de ver isso como professor de empreendedorismo nos projetos dos estudantes. O cara fala, tem um mercado aqui de R$1 bilhão, se eu tiver 0,02%, eu vou ganhar tantos milhões. Isso com certeza eu vou conseguir. Isso. E sabe o que aconteceu? O plano de negócio virou uma obrigação. Eu lembro a gente fazendo, a gente botou, o André faz isso, a Alice faz isso, a Mari faz isso. Chegou uma hora que a gente nem terminou o plano de negócio. Pois é. A gente não concluiu o plano de negócios, entendeu? A Luíse mandou uma pergunta aqui. Mari e Thiago, vocês acreditam que o espírito empreendedor, inovador, criador, transformador, etc., hoje deveria ser implementado nas escolas? Bem legal. Se a gente fala em revolução de ensino aqui na Celso, é legal a gente pensar a galera que está saindo, chegando aqui das escolas tradicionais. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente ainda não prepara os nossos estudantes para terem autonomia e a curiosidade suficiente, o espírito investigativo suficiente para que eles desenvolvam essa postura empreendedora, que não precisa ser só para criar um novo negócio. Uma postura empreendedora que vai fazer eles entrarem numa empresa, por exemplo, e gerarem um valor acima da média. Ele não vai só fazer o que estão pedindo para ele vai fazer o que estão pedindo e vai fazer coisas que ele acha que podem contribuir e vai transformando a organização no que a gente chama de intraempreendedorismo, empreendedorismo interno. Então, com certeza. Fora o que a questão de você trabalhar o empreendedorismo dentro de um ensino médio, uma graduação, etc., traz como, por exemplo, educação financeira, que é uma coisa que a gente não tem dentro das escolas. E aí, nesse sentido, eu queria citar duas iniciativas. Uma delas é a Junior Achievement
que é uma super. instituição que fomenta o empreendedorismo Total. nas escolas, com os jovens, e o Movimento Empresa Júnior. O Movimento Empresa Júnior fomenta isso nas universidades. E Nós é responsável por temos contato com formar... Eu fui do Movimento Empresa Júnior, fui de Empresa Júnior, Legal. então, com certeza. Ó, vamos para a última pergunta. O pessoal mandou milhares de perguntas, deu para a gente, né, cobrir grande parte delas. Vitor, o empreendedorismo interno deve partir sempre do gestor? Não, o funcionário pode trazer. Eu até acho que na maior parte das vezes não parte do gestor. Exatamente. Claro que é uma constatação empírica minha, da minha vivência. Eu acho que parte de quem está lá na ponta, tem um insight, fica inquieto, começa a querer fazer aquilo acontecer, começa a mobilizar. Insatisfeito, muitas vezes. Porque o gestor, ele tem a meta. O gestor, ele é o cara que tem que garantir que a meta vai acontecer, né? Que a meta vai ser cumprida, que a gente vai chegar no objetivo. Então, muitas vezes ele não está olhando para as oportunidades. Sim. Seria muito legal que o gestor fomentasse isso, de novo, o ambiente, para que o funcionário trouxesse esse intraempreendedorismo, desse a liberdade, porque às vezes o gestor, ao contrário, só fica preocupado. Você bateu a meta? Ó, tá chegando, e no final do mês a meta não tá batida. Gente, querem dar uma mensagem final? Que essa foi a nossa última pergunta. O papo foi demais. Nossa Carol, a maestra de toda essa orquestra aqui, tá com um recadinho lá que eu não consigo. O recadinho é muito bom, viu? A gente pode fazer umas suaves palmas para Carol, que é a idealizadora aqui do projeto. Idealizadora do webinar. Palmas para Carol, Primeiro de idealizadora do projeto. E, Thiago, momento jabá. Fale dos 40% que todo mundo está pedindo. Aí. Galera, todo mundo que participou do webinar, todo mundo que assistiu, ganha 40% de desconto no MBA aqui da Celso. Então, olha que não, isso é uma grande oportunidade. Muito, Queria né? eu ter 40% de desconto no MBA, né? Gente, isso esse não foi um momento merchan ensaiado igual de novela, não, é verdade. É verdade, é Pô, verdade. 40%, o cara ligou ali no Gente, é quase YouTube, viu o 50%, papo, vai ganhar gente. 40% se bater aqui. Vocês calcularam direito, pessoal? Porque é uma grande oportunidade, gente. Mas o que eu queria dizer também é assim, empreenda, experimente. Tenha uma experiência empreendedora. Quanto antes você tiver uma experiência empreendedora na sua vida, mais coisas interessantes você vai aprender. Mesmo que depois você não volte a empreender dessa forma, empreenda, experimente. Isso é muito importante. Eu posso dar então uma outra Mari, dica? mensagem final. Empreenda, experimente, e é uma coisa que eu falo, assim, a originalidade, a gente fala, tem que lançar um produto, uma empresa original. A originalidade do seu produto, do seu negócio, ela vem da sua origem. Então, assim, nunca esqueça de onde você vem, nunca esqueça das experiências, do que já aconteceu com você, do que você sabe fazer na hora de você empreender. Então, trazendo, por exemplo, da VV, podem existir novas volunteer vacations, novas empresas do tipo AVV, mas nunca vai ser igual. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos a nossa origem. Os 3 sócios, todo mundo que faz AVV traz isso. Então, não esqueçam que a originalidade de um negócio está na sua origem, que eu acho que isso é muito bacana. Muito legal. Eu adorei o papo. Muito Foi bom. super descontraído, a gente abordou Muito um monte de questões de empreendedorismo, trocamos ideia com o pessoal, tiramos dúvidas, tivemos rodada de fogo. Isso aí. E, cara, uma ideia inovadora da Celso. Acho que, de repente, talvez tudo isso aqui, né, é o primeiro, foi organizado aqui pelo pessoal, uma ideia que partiu aqui de dentro, através da Carol, com o Thiago, que é da casa, a Mari, que está aqui no MBA, eu que sou amigo e fã, vim parar aqui porque curto, que admiro essa inovação, eu quero que o mundo tenha mais inovações de ensino, porque é isso que vai mudar e fazer a diferença para o mundo melhor. Não é pieguice, não, é verdade mesmo. E espero que tenha sido o primeiro de muitos. Né? E aí Com fica certeza. aí para a galera que está no YouTube, que está no Facebook, é aqui, tô deixando o Bruno maluco, é aqui. Quem está no Facebook, quem está no YouTube, assina. Quem não conhecia, vem até a Celso Lisboa para ver com os próprios olhos essa inovação que está acontecendo. E entrem no site e fiquem ligados que vem muita coisa boa, muita novidade por aí, porque a Celso está sempre em ebulição, está sempre se revolucionando. É isso aí. É E aproveitem o 40% de desconto. E aproveitem os 40% de desconto do Thiago aí, ó. Quem viu, quem assistiu, chega aqui, 40% de desconto, garantido. Valeu? Galera. Amém. Super obrigado. Obrigadíssimo. Valeu. Até a próxima.